Nós temos essa estratégia de cada mês ter um tema. E todos os nossos ensinos e pregações durante esse mês é para desenvolver esse tema. E este mês, né, hoje é um dia 1, então começa um novo tema. E esse tema é a vida no corpo. De todas as ilustrações ou formas de ver a igreja, talvez essa ideia do corpo é o principal. Mas há outras formas. Nós temos mesmo no livro de Éfeso, nós temos a igreja referida a um novo homem, temos a igreja referida a uma noiva, temos a igreja referida de um soldado. Em 1 Pedro, a igreja é referida como uma casa construída com pedras vivas. Também em Efésios, como nós temos lido hoje, a igreja como família. Então há várias formas de ver a igreja. Mas em Colossenses e Efésios, foco principalmente de ideia que a igreja é um corpo. E quando nós podemos imaginar um corpo, então nós temos que ver também é um corpo espiritual, não é só físico. Mas o físico que nós podemos começar a ter uma ideia o que é realmente a igreja. A igreja não é um culto. A igreja faz cultos, não é? Nós reunimos, nós ouvimos a palavra. Mas essa não é a igreja. A igreja também não é um prédio onde nós reunimos. Mesmo dizendo... vamos à igreja, como nós vamos para um sítio. A igreja não é o sítio em si mesmo. A igreja não é um culto em si mesmo. A igreja é o corpo. Várias pessoas que Deus pôs juntos. Porque Deus acrescenta a igreja. Deus que pôs pessoas na sua igreja. E esse corpo tem uma certa visibilidade. Ontem nós fizemos uma festa para a Sílvia, em que várias pessoas juntaram, claro, para comer e festejar. Mas havia muitos grupinhos assim de pessoas a falar e tudo, e eu estava a observar essa cena, né? Porque os grupos assim mudaram, né? Primeiro houve um grupo ali, depois desfizeram, depois foi outros. E eu comecei a ver, essa é a vida do corpo. Eles estão a edificar uns aos outros, eles estão a gostar de estar juntos, eles estão a ver uma certa fluir, né, nos seus relacionamentos. Eu tenho viajado em muitos países deste mundo, perto de 60 países. Tenho estado em lugares em que eu não falo a língua. E... estando com crentes, seja na Manchúria, da China, ou da Sibéria, ou na Costa de Marfim, ou Quênia, ou Angola, seja qual for o lugar, quando nós nos encontramos com alguém crente, é uma sensação que eu continuo a ficar assim, surpreendido com essa sensação. É uma sensação de conhecer a pessoa toda a vida. É uma sensação da família. Uma sensação de estou ligada. Não é? Que não temos isso em qualquer outro meio. Não há clube de futebol que faz isso. Não é? Não há organização qualquer que nos liga como o corpo de Cristo. Mas quando nós nos encontramos e somos filhos de Deus, somos pessoas remidas pelo sangue de Jesus, logo sentimos uma ligação. É uma coisa, para mim, misteriosa, em todo o mundo. O corpo de Cristo é o corpo, e agora eu vou ser muito fundamental, essa é pré-primária hoje. É o corpo de Jesus. Jesus, a Bíblia diz, é a quê? Cabeça deste corpo. Imagina a cabeça sem corpo.
Nós temos um vídeo das crianças feito no Brasil, é muito giro e tudo, e tem uma bola. Essa bola é uma cabeça. Né? E eles brincam com essa bola. Né? Mas é uma cabeça. Mas essa não é a igreja. A igreja não é só Jesus. A igreja é Jesus com o seu povo. O corpo de Cristo. Né? E eu quero que nós abrimos em Colossenses e depois por outro dedo em Efésios. Porque nós vamos ler várias passagens desses dois livros. Colossenses 1:18 diz, e ele, falando Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre dos mortos, para que em tudo tenha preeminência. Quando nós falamos a cabeça desta organização, a cabeça desta família, o que é que nós estamos a dizer? Ele tem preeminência, ele tem autoridade superior, não é? Ele comanda. Não é? Basicamente estamos a dizer, quando nós usamos a palavra cabeça, estamos a dizer, essa é a pessoa que decide e que manda. Ele é a cabeça. Agora vamos para Colossenses 2, versículos 9 e 10. Diz, porque nele habita corporalmente toda plenitude e divindade. Está a falar de Jesus. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, Jesus é acima de tudo. Nós cantamos isso. Não é? Estás para cima. Não é? E esse é o facto. Jesus é a cabeça. O que é que a cabeça faz? Aqui para cima, o que é que essa parte faz? Nós pensamos, decidimos, nós vemos, falamos, ouvimos, mandar outros. Não é? É a cabeça. Que interessante. Que nós temos a tendência, nós gostamos de ser a cabeça. Mas deixa a cabeça ser a cabeça. Não é? Nós somos o corpo. Nós temos que responder somente aquilo que a cabeça diz. Temos que ouvir a sua voz. A tendência é colecionar uma série de opiniões. Eu vou falar com o primo, vou falar com o padrinho, eu vou falar com isso, para chegar à minha conclusão. Não, vamos ouvir de Deus. O que é que Deus diz? Não é? Vamos deixar que a cabeça seja a cabeça. E não tente de ser a cabeça. Mas eu tenho direito, ninguém manda na minha vida, eu que mando. Para de mandar. Deixa o Senhor mandar. Não é? Deixa dessas argumentações. Só responda. Uma coisa que eu admiro sobre os militares é que não há lugar para questionar, é só obedecer. E esse é o corpo. O corpo deve funcionar assim. Em vez de dizer, mas eu não acho. Mas eu não penso assim. Não. Se Deus diz, é que Deus diz. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Efésios 5, 23 diz, sendo ele, ou Jesus, a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora, cada um de nós temos também uma cabeça. E às vezes o nosso raciocínio é que Deus deu uma cabeça e tem que usar. Não é? Nós usamos isso para como dizer, segurar a nossa independência. Não é? Às vezes nós usamos isso de uma forma completamente errada. Mas Deus deu-nos uma cabeça, mas essa cabeça que nós temos
precisa de salvação. Por isso, Deus dá-nos uma capaceta de salvação na nossa cabeça. Para que os nossos pensamentos não sejam os nossos, mas do Senhor, são a mente de Cristo. Para que os nossos olhos, a nossa visão, seja a visão dele. Para que os nossos ouvidos são assim afinados para ouvir a sua voz e que nós podemos declarar os oráculos, nós podemos declarar aquilo que Deus diz. Jesus veio para mostrar-nos como fazer isso. Ele diz, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só falo nas palavras que meu Pai me disse a dizer. Por isso, a nossa cabeça precisa de salvação, precisa de uma capaceta. Nós temos que identificar, não é, com essa salvação sobre a nossa própria cabeça. É a única forma de encaixar no seu corpo. Imagina, Jesus sendo a cabeça e depois cada um de nós somos também cabeças. Que é um monstro. Qualquer ser com mais que uma cabeça é um monstro. Então, vamos tirar isso da nossa mente. Não é conosco ser a cabeça. É para ouvir aquilo que a cabeça diz. Para encaixar com a vontade dele, em vez de ter a nossa vontade. Para ouvir a sua voz, para falar as suas palavras, para responder a ele. Porque a cabeça manda, mas quem faz são o corpo. Nós temos um papel muito, muito importante no plano de Deus aqui na terra. Mas sem a cabeça não vamos para lado nenhum. E sendo a cabeça também vamos criar um desastre. Porque nós vamos chocar com outras cabeças duras. Vamos chocar continuamente. Argumentar, mas não, eu estou farto disso, eu não quero mais. Esse tipo de vivência. Vida no corpo é quando todos nós estamos sintonizados com a cabeça. Ouvimos a sua voz respondendo. Vamos para Efésios novamente. Efésios 4. Ele começa em versículo 11 a falar de vários ministérios, várias formas que ele opera. Mas ele mostra que, mesmo tendo vários ministérios e várias maneiras de se manifestar no corpo, ele tem um propósito. E esse propósito... Vamos ler começando em versículo 12. Crendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito é que nós crescemos, que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao reconhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Essa é quando as pessoas ainda confiam na sua própria raciocínio. É tão facilmente enganado, é tão facilmente poluído, é tanta mistura que começa, não é, se dividir em vez de unir. E às vezes eles dividem com convicção. Estou certo. Porque eu estou certo, então os outros não estão certos. Se não concordam comigo. Eu acho que Deus é muito maior. A mente de Cristo é muito maior do que a nossa perspectiva limitada. Não é? Às vezes Ele aceita aquilo que nós não aceitamos. Por convicção. Porque a nossa perspectiva é porque nós confiamos
no nosso raciocínio. A diversidade de ministérios, a diversidade, tudo, é multifaceta. A forma que Deus opera para a edificação do seu corpo, para a unidade da fé. E para que todos podemos chegar à estrutura completa de Cristo, porque esse é o nosso objetivo. Que todo o corpo, né, anda assim como, né, com um só. Não que o braço anda a fazer a sua coisa independente da perna e depois os outros. Essa vai criar uma confusão. Uma das nossas netas é bailarina. E para ver ela dançar é uma coisa tremenda. Tanta coordenação, tanto jeito. Ela faz coisas assim. Eu não consigo. Né? Claro que veio com muita... É mais nova, claro. Mas com muito jeito, e muita prática, e muita disciplina. E Deus opera em muitas maneiras para levar o seu corpo a fazer prodígios, não é? Fazer coisas incríveis. Por quê? Porque é uma coordenação da cabeça. Há disciplina da cabeça. Há um certo trabalho assim íntegro da cabeça para que todos nós podemos fazer a obra de Cristo aqui na terra. Não é? Ele é a cabeça que manda, mas coloca tudo debaixo dos seus pés, que significa que debaixo de nós, não é, são todas as outras coisas. Mas temos que estar no seu corpo. Há pessoas que... até que eu estou surpreendido com certas estatísticas que eu tenho visto ultimamente. Mas há muita gente que diz que é crente, mas não congrega. Prefere ficar em casa, ver a televisão, ou no internet, ver programas e mensagens pela internet. E não, eu acho que, sendo crente, é isso. Ouvindo pregações. Mas estando no corpo, claro, né? Alguma coisa tem que morrer. A nossa independência, a nosso desejo de ser cabeça tem que morrer para encaixar no seu corpo. Porque dentro do corpo, nós temos acesso, como o pastor Oscar disse, à graça do Senhor. O seu amor nos constrange. Sabe que só dentro do corpo nós podemos ter amor verdadeiro para perdoar. Fora do corpo, fora deste acesso, nós vamos ter muitas condições de nosso perdão. Nós vamos ficar com o pé atrás, com muitos suspeitos, com muita resistência a pessoa ao nosso lado. É como que a pessoa tem que provar que é digno, que merece a nossa aceitação, ou o nosso amor, ou o nosso perdão. Mas quando nós sabemos, não, eu estou no corpo, eu estou no lugar onde Deus me pôs, então eu vou receber a graça e todo o amor que eu preciso para funcionar no lugar que Deus indicou para mim. A igreja não é cafeteria. Não é um lugar que eu vou comer, não tenho que levar a louça, eu pago alguma coisa. Eu vou aproveitar uma boa refeição. Na próxima semana eu vou para italiano, ou chinês, ou americano. Vou para outro restaurante, né? Fast food, uma coisa que não custa nada, né? Onde eles não falam de ofertas e dízimos, eles não falam de compromisso, eles não falam de fidelidade. É fácil, é entrar e sair e depois o resto é a minha vida. Eu que mando. A igreja não é isso. Por isso a igreja, sendo o corpo, também é referido, como nós acabamos de ler,
como família. Eu não sei acerca de vocês, mas na minha família, os nossos filhos foram obrigados a comer aquilo que nós fizemos. Eles não tinham uma lista. Eles não podiam escolher. Tinham de comer, mesmo legumes. Mesmo aquilo que eles não gostavam, os ervilhas, os brócolis e tudo. Mas eles tinham de comer. Porque é família. E quando chegar aquele passo que eles podiam andar, eles começaram a ter tarefas também. Eles arrumaram os seus quartos, puseram a mesa. Quando chegou aquela idade maior de 7 anos, mais ou menos, eles podiam começar a ajudar na cozinha, aprender a cozinhar, 7 anos. E depois eles podiam começar a lavar o carro, conduzir o carro. Mas tudo vem por um sentido da família, sendo responsáveis, sendo identificados. Porque a cabeça, nós somos reconhecidos pela cabeça, não pelo corpo. Quando nós olhamos, então pessoas nos reconhecem. É o pastor Jim. Porque reconhece pela cabeça. E a nossa identidade, o nosso reconhecimento aqui no mundo, não é porque nós somos alguma coisa. É porque Jesus é permanente. Ele é o principal. Se não for Jesus, nós não temos literalmente nada para oferecer aos outros. Mas, estando ligado à cabeça, nós temos o amor que superabunda, que ultrapassa qualquer limitação humana. Nós podemos, e vocês podem ler o devocional, nós podemos viver sem preconceitos, sem favoritismos, sem acepção das pessoas. Se não for Jesus, nós somos automaticamente divididos em grupinhos, pela idade, pela formação, pela nacionalidade, pela raça, seja qual for a nossa forma de agrupar, de se juntar, porque essa é que é o natural. Mas no corpo de Cristo, há uma série de diferenças entre as idades, entre a própria cultura, entre a própria raça. Todos são um no seu corpo. Eu não vou dizer que todos são iguais. Igualdade não é aquilo que o Senhor promove, mas Ele promove a unidade. Porque nós somos muito diversos. E muito distinto, e muito único. E cada um com muito valor. Mas somos um em Cristo. E só no corpo, só ligado à cabeça, que nós temos o amor suficiente para isso. Senão nós vamos... eu não encaixo bem. Com essa não, desculpa lá, mas eu... Não é? Nós fazemos tanta resistência para guardar a nossa independência. Mas no corpo, nós só temos acesso ao amor de Deus. Que não olhe para a parte física, não olhe para a parte cultural. É algo tremendo. Podemos servir uns aos outros, como nós servimos o Senhor. Em Efésios 6, logo depois, ou antes de falar sobre a igreja como exército, soldados, a armadura de Deus, a nossa milícia da fé e tudo, começa a falar as pessoas que são escravos no natural, porque naquela altura era lícito dentro do Império Romano ter escravos. E em todo o Império Romano havia essa tendência. Agora, o Evangelho começou a ser pregado e escravos começaram a receber Jesus como os seus senhores também. Então, qual era a política
dentro da igreja para esse sistema de castas, esse sistema econômico e social. Ele diz aos escravos, os servos, começando aqui no princípio, em versículo 5, vós, servos, obedecei os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Uau! Ele não diz, tem que entrar e pegar nas armas e lutar contra isso, porque é um sistema injusto. Ele diz, não, Deus vai dar graça para servir e ser um grande exemplo como o servo de Cristo. Uau, que diferença! Pois ele disse a mesma coisa aos mestres, as pessoas que têm escravos. E diz que, não deixa isso entrar na cabeça. Jesus é a tua cabeça, lembres? Não é? Ele está para cima de ti. Cuidado como que tu tratas as pessoas debaixo de ti. Tem que tratar com humildade. Tem que servir como tu serves a Cristo. Então, a mesma medida é para os mestres e os escravos, não é? Porque nós temos acesso de uma força, de um amor, de uma humildade que não é comum no mundo. No mundo é pelas revoltas, pela força, pela violência, brigas, pelas discussões, pelos argumentos. Mas no corpo de Cristo é pela sua graça e pelo seu amor. E o Espírito Santo que nos enche, não somente nos transforma, mas nos transforma nos outros. Para que seja qual for o nosso estado econômico ou cultural, ou das instruções, ou das escolas, ou seja qual for o nosso nível, somos irmãos. Somos membros uns aos outros. E nós podemos servir uns aos outros. Esse é o corpo de Cristo. Sem estar ligado à cabeça, nós não temos graça. Nós temos dificuldades com os nossos irmãos. E eu posso ir mais além e dizer, quem tem problemas com seu irmão tem desligado a si mesmo da cabeça. Nós temos que estar assim em sintonia com a cabeça para andar bem uns com os outros. Só com o seu amor, só com a sua graça, só com a sua compreensão. Sabe que é o primeiro pecado? É aquela tentação do diabo para que Eva seja cabeça. Comendo isso, teus olhos vão estar abertos. Tu vais ter olhos agora. Tu podes ver. Tu podes saber a diferença entre, não é, que está certo e que não está certo. Tu podes começar a dirigir a tua própria vida. Esse foi o grande pecado. Essa foi a tentação. A tentação de ser cabeça. E ela caiu nisso. E somos herdeiros, não é, desta tendência, aquela busca da independência, autonomia, não é? E tudo. A unção que todos nós gostamos de ter vem sobre a cabeça. Lembre-se disso. É de cima para baixo. Está no corpo. Está sobre a cabeça. Quando estamos ligados à cabeça, aquela unção passa por nós. E aos outros. E hoje, irmãos, eu quero que nós terminamos com isso. Não é? Como que eu disse no princípio.
Deixa a cabeça ser a cabeça. Encaixe no corpo e responda aquilo que a cabeça diz. Não é? Responda a ele. Não mande nele. Não é? Porque há pessoas que tentam mandar em Jesus. Jesus faz isso. Jesus faz aquilo. Senhor, abre essa porta. Senhor, fecha aquela porta. Quem manda? Né? Nós não somos cabeça. Deixa o Senhor, né, ser a cabeça. Ouve a sua voz. Fique em sintonia com Ele. É o segredo de estar em sintonia na família, né, com os outros irmãos, até que mesmo fora da igreja. É o sinal. É aquele mistério, né, do corpo. Vamos ficar em pé. Vou ler somente em Efésios 4:16. Eu parei com 14, eu vou ler 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deus quer que nós crescemos, cada um fazendo a sua parte, para que aquela que nós recebemos passe pelo nós aos outros. Aquela palavra do Senhor que passa, aquilo que nós ouvimos que passa, tudo, aquela unção que passa aos outros, para que toda a igreja seja edificada. Todos sejam levantados. Aleluia. Vocês têm o vosso trabalho da casa, não somente dentro da casa, mas amanhã, né, segunda-feira, novamente no trabalho. E o corpo de Cristo, a extensão de Jesus, onde estiver, Jesus está. Porque Ele está, né, eu vou ler aqui em Efésios 1, diz que Jesus sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constitui como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todo. Tudo em todos. Uau! Então, a plenitude do corpo está na sua igreja. A plenitude da cabeça está na sua igreja. E nós operamos assim. Durante a semana, os nossos grupos de vida estão reunidos para edificar uns aos outros, para servir uns aos outros, orando uns pelos outros. Deixa aquele amor passar, deixa aquela unção passar. Né? Temos essas oportunidades durante a semana. E agora, quando nós tomamos a ceia, estamos a dizer a mesma coisa. Somos um corpo só. Somos de um pão. Um pão. Somos um corpo. E quando nós tomamos aquele cálice, nós estamos a anunciar que todos nós fomos redimidos pelo seu sangue. Não há acepção de pessoas. Não há pessoas mais importantes do que as outras. Não somos todos amados por Deus e aceitos por Ele. E o sangue de Jesus é aquele sangue que flui no seu corpo que nos une. Somos de um corpo. Eu espero que hoje a ceia vai ter mais significado para vocês. Quando nós tomamos, podemos apreciar os nossos irmãos.
É porque estamos ligados à cabeça que nós temos essa comunhão, essa ligação uns com os outros. Aleluia.